E agora eu vou convidar então a todos a relaxarem, sentarem confortavelmente. Podem realizar uma respiração profunda, deixar o ar se esvair. Neste momento, então, convido a todos a serenarem, sintonizarem com o alto, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos os presentes, recaiam sobre todos os que nos acompanham pela rede social, que possamos estar receptivos às mensagens que aqui ouviremos e que possamos também colocá-las em prática no nosso dia a dia. Porque muito mais do que apenas receber os conhecimentos que vamos adquirindo é colocá-los na prática. Que a Mãe Maria, que os nossos amigos do plano maior estejam conosco e, assim sendo, rogamos humildemente a abertura da atividade desta tarde, solicitando as bênçãos de Jesus e as boas intuições para o nosso palestrante querido Senhor Jimenez. Paz e bem aos nossos corações. Que assim seja. Boa palestra, Senhor Jimenez. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Que Jesus, o nosso grande e querido Mestre, nos guarde e nos mantenha na sua paz. Então nós vamos estudar um pouco hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura intitulada A Desgraça Real. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhes o caráter múltiplo. Venho eu a dizer que quase toda a gente se engana, que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço do que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura, e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isto e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causaria a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é realidade e é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida,
porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolhei e desejais com todas as veras de vossas almas, iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vos que chorais, tremei vos que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e às provações credoras, mas vos espreita o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sobre verdadeiros prismas a verdade e o erro, tão singularmente deformado pela vossa cegueira. Agirei então como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas ao combate arriscado, à paz, que lhe não pode dar glória nem promoção. Que importa o soldado perder na refrega armas, bagagem, uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo da batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que se a sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Giraldi, Paris, 1861. Então, este espírito que ditou esta leitura é Delfina de Giraldi, em Paris, em 1861. Então, ela nos traz esse esclarecimento sobre o que é realmente feliz ou infeliz, o que é realmente uma desgraça e o que não é uma desgraça. Então, a gente vê e muitas vezes acha que a pessoa está infeliz ou que então sofreu uma desgraça por uma razão ou por outra. Na nossa visão, como diz, tão curta aqui no dia a dia, no terra a terra. Mas é importante para nós analisarmos os conhecimentos, o que realmente serve, o que é bom, o que não é bom. É importante nos transferirmos, transportarmos desta vida para além, porque é na vida espiritual é que nós vamos nos deparar com a verdade, com a realidade. E lá nós vamos ver o que é certo, o que é errado, o que é realmente uma desgraça, o que não é. Então é importante a gente pensar isso aí, porque muitas vezes se acha, que mas foi uma desgraça, e às vezes é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus, porque, como nos fala a leitura,
tempestade que vem arrancando árvores, muitas vezes destalhando casa, vem arrasando plantações e coisa, e a pessoa diz, é uma desgraça, que desgraça que foi isto. E na realidade, se nós vamos ver, não foi uma desgraça, foi uma bênção, porque limpou o ar, saneou o ar insalubre que podia causar epidemia, né? Então aquela ventania que veio, né, que levou para longe, saneou, né? Então é uma graça de Deus e não é uma desgraça. Como tantos outros acontecimentos, né, que acontecem na nossa vida, no dia a dia, e que a gente toma, né, como, mas é uma infelicidade isso aí, mas foi uma desgraça isso aí. Na realidade não é, né? É importante que se analise o fato, as consequências, como dizer, a consequência daquilo que vai acontecer, o que aconteceu. Então, isso, muitas vezes, né, a pessoa que se diz feliz, né, nesse mundo, fazendo isso e aquilo, e tendo do bom e do melhor, e leva uma vida desregrada, imoral, e a pessoa diz, mas esse é feliz, olha como esse é feliz, ele passeia, ele viajeia, ele está nos melhores restaurantes, faz tudo, esse é feliz. Na consequência disso ali, ele pode ser o mais infeliz de todos. Muitas vezes essas criaturas que passam, né, dos seus aviões, os seus jatinhos particulares, sobre a cabeça daqueles miseráveis que estão dormindo nas ruas, aqueles coitados que estão, né, sofrendo nas favelas, e eles estão indo tranquilos, né? Muitas vezes, se olhamos para o alto, né, olhando aqueles aviões transportando, muitas vezes corruptos, safados, e a gente pensa, feliz o cara que está viajando de avião, está indo conhecer outros países, está indo isso e aquilo, né, achando que ele é feliz, muitas vezes desejando estar no lugar deles, e nas consequências disso aí é que vamos ver. Quando chega do outro lado, quando deixarmos a indumentária carnal e nos depararmos espiritualmente no acerto de conta com a justiça divina, aí é que vamos ver. Muitas vezes eles vão desejar estar no lugar daquele favelado, daquele coitado que está muitas vezes pedindo ajuda, pedindo esmola. Porque a dor da consciência é grande. Porque o sofrimento espiritual não é como o sofrimento físico que dói na carne. Sofrimento espiritual é a dor da consciência. Quando é tocado a consciência, quando a pessoa sente que realmente praticou o mal, que cometeu crimes, né? Ali é que ele vai começar a sentir a dor do arrependimento, a dor da consciência. E como disse Jesus, muitas vezes são levados às trevas exteriores, onde que há choros e rangeres de dentes. Então imaginamos uma região desta, aonde que
tudo é escuridão, aonde que tudo é trevas, aonde que aquelas criaturas não encontram uma palavra de consolo, porque estão todos no mesmo barco, todos no mesmo nível, só ouvindo choros, lamentações, sem ter ninguém para vir dar uma palavra de consolo, de esclarecimento. E muitas vezes passam muito tempo, anos, nessas condições. Por quê? Porque usaram muitas vezes, né, a sua inteligência para destruir a natureza, para destruir os seres humanos uns aos outros. Né? Como nós vimos, as fabricações de bombas destruidoras, bombas atômicas e tantas outras coisas praticado, que Deus deu a inteligência para o homem, não para destruir o que Deus construiu, para destruir a própria natureza. E é o que acontece muitas vezes, porque uma bomba atômica, quanto destrói em questões de segundo? Bombas outras que destroem, né, cidades inteiras. Por que isso? Será que Deus deu inteligência para o homem fazer isso? Não. Deus deu inteligência para o homem descobrir a pólvora? Não é para fazer armamento, para se destruírem uns aos outros. Deus deu a inteligência para o homem fazer as coisas certas, para ajudar o progresso da humanidade. E nunca para ser um pedestal de orgulho, de vaidade e criar coisas para destruir a própria natureza, destruindo-se uns aos outros. Imaginamos também a responsabilidade desses cientistas que criam essas naves espaciais que vão para o espaço, que querem ir à Lua, querem ir a Marte, querem ir daqui ali, descobrir o que está lá tão longe. Quantos milhões é gasto num aparelho deste? E quantos milhões de criaturas estão perecendo de fome, na miséria? Então, se fosse investir o dinheiro de uma dessas naves só, em benefício da humanidade, já ia salvar muitas vidas. Já ia salvar muitas vidas. Mas o que é que faz isto não acontecer? Aquilo que Jesus mais combateu, o egoísmo, o orgulho. Então, o egoísmo se fecha, né? Então a pessoa egoísta, orgulhosa, quer mostrar os seus poderes, a sua vaidade. Então um constrói aqui, o outro constrói lá, cada um quer construir melhor que ele, né? E assim vão, aquela disputa, querendo buscar o que está tão distante, conhecer o que está tão longe e deixar perecer o que está tão perto ali nos seus pés. Então essas criaturas, podem as pessoas dizer, mas esses são felizes, esses são inteligentes. E como nos fala a leitura, são os verdadeiros infelizes. A desgraça está ali na mão deles.
Porque a consequência disto, né, depois é que vai vir a amargura. Porque quando deixar o plano térreo, quando for pelo ajuste de conta com a providência divina, o Senhor perguntará a eles: que fizeste da inteligência que eu te confiei? Que fizeste dos poderes que eu te dei? Né? E ali, qual vai ser a resposta? Construir bomba para me defender a minha nação? Para matar meu semelhante? Construir aparelhos para ir ao espaço, conhecer o que eu não conhecia, que estava tão distante? E o Senhor pergunta: e o que fizeste para aqueles que estavam tão próximos de ti, morrendo de fome, de frio, por falta de remédio, por falta de tudo? E qual vai ser a resposta? Aí então, é como disse Jesus: atai-os de pés e mãos e lançai às trevas exteriores. Ali haverá choro e rangeres de dente. Bom, até agora falamos dos grandes, dos ditosos, dos chamados felizes. Vamos consultar também agora nossa consciência. Vamos diminuir, vamos baixar um pouco, porque estavam falando daqueles que estavam nas alturas materialmente. Mas nós, quais são as nossas atitudes no nosso dia a dia? O que nós fizemos do que Deus nos confiou, nos concedeu? Muitas vezes, como pai, como mãe, educamos direito os nossos filhos? Damos a eles bons exemplos? Porque o Senhor também nos perguntará um dia: que fizeste dos filhos que eu te confiei? Então, temos que ter uma resposta também. E de tantas coisas, que às vezes nós abusamos da nossa própria saúde. Danificamos o nosso organismo, o nosso corpo. E a pergunta também virá do alto: que fizeste daquele corpo sadio que eu te confiei? Muitas vezes a pessoa danificou aquela saúde, diminuiu a resistência do corpo através de tantas loucuras, noitadas e noitadas, seja de carnaval, seja de tantas festas mundanas, ou então através de droga, tabagismo, alcoolismo, de tantas coisas, que vai diminuindo, contaminando o organismo. Então, parece naquele momento que é uma felicidade, que é uma alegria, mas pode ter consequências dolorosas. Então, tudo na vida tem um limite. A partir do momento que nós ultrapassamos esse limite, as consequências são dolorosas. Então é importante nós analisarmos até onde nós podemos ir, até onde vai o nosso direito, quando ameaçamos o direito do nosso semelhante. Ali é o limite.
Ali é o ponto de atenção, vamos parar. Então, parece coisa assim fútil, mas é uma realidade. Eu tenho o direito de ouvir a minha música dentro do meu lar. Desde uma vez que este som não ultrapasse e que vá prejudicar o meu vizinho que mora ao lado. Ou no apartamento, né, do meu vizinho. Porque ali eu já estou, né? Muitas vezes aquilo que para mim está sendo alegre, está sendo um momento de descontração, eu não sei se ele não está lá gemendo de dor numa cama. Eu não sei se ele está com a mesma alegria e que aquela música está sendo boa para ele, se ele gosta daquele gênero de música. Então, o meu direito está ultrapassando até aonde vai. Então, podemos, cada um, dentro do seu lar, a pessoa pode dizer, dentro da minha casa, eu faço o que eu quero, é minha. Então, pode fazer o que quer, desde uma vez que não prejudique o seu vizinho e nem o seu familiar que está do lado. Porque muitas vezes está lá a esposa, né, se dividindo entre a cozinha, o fogão, o tanque, a máquina de lavar roupa e tantas outras, cuidando de criança. E ele está sentadão lá com uma música alta, ou então ligado num filme com o volume alto, porque, e ela se quebrando, e ele não está nem aí. Isso também não é certo. Isso também tem consequências, porque está prejudicando. Então, tudo que nós fizemos, que passamos dos limites, é prejudicial, sem sombra de dúvida. Tudo tem um limite. E a desgraça real, como disse a leitura, ela está nas consequências de um ato, na consequência que ele vai trazer, e não no ato em si. Então, aquilo que parece para nós, que é uma desgraça, muitas vezes não é, é uma bênção de Deus. Como o Evangelho também nos fala sobre a dor. Que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E nos fala, não vos afligeis quando sofrerdes. A gente não fica aflito, angustiado, porque está sofrendo ou porque tem um problema, uma doença qualquer. Mas diz a leitura, bendizei o Pai Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Então, muitas vezes a dor no momento nós achamos que é uma desgraça, que é uma infelicidade, a pessoa está ali, às vezes, dependendo da situação, dependendo da enfermidade, não pode comer o que quer, não pode sair ao passeio que gostaria de ir, enfim, tem uma limitação naquilo ali. E a pessoa acha, coitada, infeliz. Mas tem que ver a consequência daquele momento. Pode ser depois um momento feliz. A consequência daquilo, porque passou pelo resgate, é um débito que ele tinha, estava resgatando, e resgatou, a consequência dele é feliz. Então aquilo que no passado ele achava que era uma desgraça, era uma infelicidade, se tornou felicidade no futuro. E isto é que importa nós analisarmos. Como certa ocasião, uma mãe, ela tinha um filho que já desde nascença tinha problema nas pernas. Ele não andava, não caminhava e vivia numa cadeira de rodas. E ela, desde pequeno,
ela sempre fazendo oração e pedindo à Mãe Santíssima que desse as graças a ela, para um dia ela ver o filho caminhando, o filho andando. E orava. E então ensinou ele a fazer oração com ela. Toda noite ela fazia oração e pedia. Mas 20 anos já tinha o rapaz, e ela sempre fazendo, toda noite sem falhar uma, rezando e insistindo que a Mãe Santíssima desse a graça para ela de ver o filho andar. Um certo dia, ele começou a melhorar e começou a andar. E ela então sentiu a maior felicidade, a maior alegria do mundo de ver o filho andando. E ele então já começou a sair pela rua, encontrar amigos, porque podia caminhar. E naquela entrosamento com os amigos, ele começou a participar de jogo, bebida, e já vinha para casa mais tarde. Chegou uma noite bem, um pouco já embriagado, tarde, e ela reclamou: meu filho, por que chegaste a esta hora? Já passou do horário de nós fazermos as nossas orações junto. Até agora nós orávamos pedindo à nossa mãe que te desse as graças de andar. Agora nós temos que orar para agradecer que tu está caminhando. Ele resmungou um pouquinho e foi para o quarto. Na segunda noite ele veio novamente bem embriagado. E ela torna a reclamar. E ele deu na frente dela um murro na mesa e disse: dane-se a senhora com as suas orações. Diz: eu não quero saber de oração, eu quero saber de aproveitar a minha vida. Até agora, a minha vida foi nessa cadeira de rodas, preso nessa cadeira. Agora que eu tenho a liberdade, que eu posso andar, eu quero aproveitar, eu quero tirar os atrasados. Dane a senhora com suas orações. E foi para o quarto. E a pobre mãe, então, ali ela sentiu que realmente, quando que a mãe dos filhos de Zebedeu chegou diante de Jesus e que disse: pede a meus filhos, ordena que um sente à tua direita, outro à sua esquerda. E Jesus respondeu a ela: Senhora, não sabeis o que pedis. Essa pobre mãe também não sabia o que estava pedindo. Aquele filho que estava condenado, preso à cadeira de roda, porque ele tinha uma dívida muito grande. E para que não voltasse às tentações, à maldade, ele estava preso ali. Mas ela quis libertar ele, por não conhecer o passado e não saber do futuro. Só via o presente. Então, depois daquela passagem do filho dizer para ela que se danasse com as orações, ela, com os olhos lagrimados, entra no seu quarto, olha para uma imagem de Jesus e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. O importante era que ela deixasse fazer a vontade antes, né? Então é importante nós analisarmos isto, as consequências das coisas, e deixar, como Jesus já ensinou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Não querer a nossa vontade, a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é importante, o que é bom para cada um de nós. Queridas irmãs e irmãos, vamos encerrando então. Resposta celeste. Certo dia eu estava pensando, vagando nos meus pensamentos. Resolvi falar com Deus para pedir uma orientação, o porquê
o porquê que em nosso planeta existe tanta variação. Porque uns são ricos demais, vivendo em luxuosas mansões, grandes fazendas com gados e enormes casarões, uns dormindo em cama de ouro, alguns dormindo no chão, e outros em miseráveis barracos, o fogão sem lume e a mesa sem pão. Então, neste momento, o Senhor me respondeu: ó querido filho meu, leste o Evangelho, mas parece que não entendeu. Leia novamente o Evangelho, se ainda não percebeu. Ali você vai encontrar a resposta do que está acontecendo e o que já aconteceu. O Senhor falou novamente: leia com muita atenção, que você vai encontrar para tudo uma explicação, pois o Evangelho vai falar da lei da reencarnação. Assim poderá entender até a própria situação. Então perguntei novamente: deixa ver se entendi bem. O pobre miserável de hoje, aquele que nada tem, depois da morte física, fica uns tempos no além e depois volta à terra novamente, poderá ser rico também? Então o Senhor respondeu: é isso, filho meu, mas não precisa de te preocupares, porque no mundo que ora habitas, nem todos são iguais. Uns têm muito, outros nada, uns têm pouco, outros têm mais, mas eu abençoo a todos os dias, até os próprios animais. Vou te dar mais um conselho: guarde bem esta verdade. Riquezas materiais, fica tudo aí, é a grande realidade. A única riqueza que você pode trazer para o mundo da espiritualidade é todo o bem que fizeres, no exercício da bondade e no amor e na caridade. Então, naquele momento, fiz uma oração, agradeci, ó Deus Pai de amor, por esta orientação. Quero seguir o caminho do bem, conto com a vossa proteção. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado aos senhores. Então vamos convidar os médiuns para a preparação para o passe. Os irmãos e irmãs, então concentre-se, mentalizem Jesus, mentalizem uma luz bem grande, uma luz azulênia, e dentro desta luz vamos observar na forma de um véu esta luz imensa. E ali observamos a imagem espiritual de Nossa Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos no reino de Jesus. E a vós, ó Mãe querida, é que hoje nós recorremos pedir a vossa divina proteção para as nossas mãezinhas do mundo que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão chorando. Pelas mães que têm seus filhos drogados, seus filhos presos, pelas mães que estão fechando os olhos dos filhos pela última vez, pela mãe que está se despedindo, pela mãe que está passando pelas maiores dificuldades. Olhai por ela, ó Mãe de todas as mães. Hoje nós batemos à vossa porta, rogamos que a vossa misericórdia, junto com o coração sagrado do teu Filho Mestre Jesus,
este olhar voltado sobre todo o nosso planeta de sofrimento e de dor. O Senhor conforte todas as criaturas que estão passando pelos momentos mais difíceis, pelas horas mais dolorosas. Derrama, Senhor, da vossa misericórdia. Queremos agradecer-vos, queremos glorificar-vos por este dia, pela chuva calma e benevolente que o Senhor nos mandou, e agradecer pela casa de oração que nos acolhe, pelos amigos que nos cercam e pela luz que nos ilumina. Muito obrigado, Senhor. Mantenha-nos na vossa paz, hoje e sempre, e que assim seja.